solidariedade, amparo, compaixão, amor ao próximo, assistência, desenvolvimento social, vozes do bem. Bola de Meia surgiu em 1989, mas desde 85, 86, 87 já tinha uma ação forte. Mas em 89 a gente se viu sozinho, só duas pessoas, para atender muita demanda de escola, chamando para fazer contação de histórias, palestras sobre direitos das crianças, sobre o brincar, que é muito da nossa pesquisa, né, sobre música. E a partir daí, essa meia foi se encontrando com outras meinhas, muito inspirada pela música do Milton Nascimento e do Fernando Brant, né? Bola de meia, bola de gude, né? E exatamente por essa frase, bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E era entender essa inspiração da nossa criança interna, né? De como que é importante preservar isso, essa singeleza, esse olhar novo para o mundo, né? A esperança, né? De um mundo melhor. Então, isso a gente vê na criança, né? Ela está ali pronta para aprender, para ver o mundo com outros olhos, né? Então, a inspiração dessa instituição é nesse caminho, né? Promover arte, cultura, formação artística e cultural, tanto para crianças como para educadores, e com um olhar muito forte nos mestres das culturas tradicionais e populares da nossa região. E como a Jaque é também do teatro, né? E eu como músico e tal, e a gente juntou as duas coisas, né? Então eu tenho uma formação de música, mas eu também tenho uma passagem de teatro, que eu passei no Teatro Vento Forte, na época que eu trabalhava em São Paulo, né? E aí a gente começou a criamos a primeira peça, depois criamos outras, né? E aí foi surgindo uma peça, outra peça, e foram vindo outras pessoas também, né? A gente fala que o Bola de Meia são várias pessoas, né? Cada meia é uma pessoa, né? Então vai juntando para fazer esse objeto lúdico que é a bola de meia, né? Então ele surge daí, dessas vontades, dessas necessidades, né? E aí estamos até hoje aí. Nós somos joseenses, né? Então, como nós temos idades parecidas e gostamos sempre de arte, a gente se conheceu aí na cena da cidade, na época na escola, né? Que a gente participava de festivais, se conhecia pela música. A minha parte sempre foi cantar, sempre foi vocal, né? Sempre gostei de cantar. Então, era aqueles festivais universitários que a gente se conheceu. E a Jaqueline um pouco mais para o teatro. Então, quando eles formaram especificamente as peças teatrais são cantadas, né? São peças que encenam e que cantam, que encantam e contam uma história. E aí eles precisavam dessa voz soprano, que é a minha voz, né? E aí eu fui entrando para cantar. O Bola de Meia, ele teve dois momentos que são importantes. O primeiro momento, nós tínhamos as crianças aqui todos os dias. Crianças vinham para o curso de teatro, de música, de dança, porque elas estudavam num período só. Quando modificou isso e as escolas passaram a ser de tempo integral, essas crianças não podem mais vir até aqui, porque elas têm que ficar na escola. A escola também, por vezes, não tem suficientemente atividades interessantes para cobrir esse outro período. Então nós passamos a ter um outro momento. Não mais que as crianças venham todos os dias, a gente teve que ressignificar nosso planejamento. Elas vêm geralmente nas sextas-feiras, quando a gente tem espetáculos abertos, gratuitos, a escola traz as crianças e depois elas passam uma manhã toda conosco, ou uma tarde toda, geralmente 2 períodos, e fazem lanche, assistem o espetáculo, e depois a gente tem uma oficina do brincar, uma oficina de brincar junto com elas. Então é muito interessante, teve que ser ressignificado essa ação. Então a gente tem ido muito para a escola também. A gente acaba indo para a escola ou fazendo formação de educadores, porque os professores têm HTPC, que é uma hora de trabalho coletivo pedagógica, né, do professor. Eles têm pelo menos 2 encontros semanais de 2 horas e meia toda semana. Então a gente pode ir até lá,
e fazer a formação para esses professores. Formação na nossa área de arte e cultura. Nós temos muitas pessoas aqui, especialistas, preparados, com mestrados, com doutorados, que já conseguem fazer essa ação com a escola. Então, aí é uma parceria. Todos os espetáculos, eles são espetáculos criados em conjunto. Geralmente, a Jaque escreve história, o Celso vai fazendo música. Eu tive a oportunidade de colocar algumas músicas minhas também em algum espetáculo, porque a gente tem inspiração junto. E a Catira, a gente teve um momento especial que eu gosto muito, que eu tive... Meu pai é joseense, né? Meu pai é caipira, agora já virou estrelinha, mas assim, da roça mesmo, e veio para a cidade com toda essa cultura, né, do campo. Então eu trouxe ele aqui para ele ensinar a catira para a gente, ele gostou muito, né, de participar, e a gente transformou um pouquinho, porque a catira tradicional, ela é mais fechada, assim, né? E aí a gente foi construindo para fazer um momento que seja mais integrado com as crianças, né? Que as crianças participem. Então a nossa catira tem todo o ritmo, todos os passos, mas ela é mais alegre, mais brincante. Então essa mistura que a gente tem e que a cidade tem, né? Que o Brasil tem de um modo geral, de arte e cultura, que a gente não pode olhar sempre só para a aparência, né? Então a gente vê a pessoa, você vai ouvir a história dela, você vai na minha raiz lá, sou caipira, sou piraquara, né? Então a gente tem que estar sempre consciente da nossa raiz para ter esse pertencimento, deixar esse legado. A gente participou de uma orquestra de viola que teve aqui em São José, uma orquestra muito importante, e que tinha um mestre, que é o mestre Zé Mira, né? E até então eu não tinha tanto contato com a cultura popular, né? Com a cultura popular principalmente do Vale do Paraíba. Eu tinha estudado música, mas a cultura popular para mim era uma coisa... Eu sempre fui muito urbano, morei muito tempo em São Paulo, então eu não tinha contato com viola, não tinha contato com a cultura popular, com as expressões de cultura popular, né? Eu sabia que existia, mas nem dava muito valor, sabe aquela coisa assim, né? E aí, com a orquestra de viola, eu comecei a ter esse contato, né, com a cultura popular. E o Zé Mira era um encanto, né, era encantador, assim. E aí ele ensinou catira pra gente, né? E aí, dançar, tal, né? E eu ouvia as catiras cantando assim, falei assim, nossa, que é legal, interessante. Mas aí teve já o Bola de Meia já estabelecido, assim, bem estabelecido, né? A gente teve um contrato que a gente estava fechando com Caçapava, e a gente foi na prefeitura de Caçapava. E a pessoa que nos recebeu, ela sabia toda a história. A prefeitura de Caçapava era uma casa de uma fazenda, ele sabia toda a história da casa da fazenda, que era uma casa de fazenda que plantava laranja, que tinha muito sabiá, que tinha muito João de Barro, né? E a Jaqueline, encantada com aquela história, chegou em casa e escreveu uma coisa assim, falando do passarinho, do sabiá, do João de Barro. E eu peguei a viola e saiu a catira do passarinho, né? E assim, foi imediato, assim, foi uma letra assim que eu li, peguei a viola e já fiz. Foi uma coisa rápida, assim, né? Enfim, a música se espalhou para o Brasil inteiro, né? Uma música que, às vezes a gente chega num lugar, a música já chegou antes, né? E recentemente o meu filho, né? Ele se formou em audiovisual, né? E aí ele fez a animação da Catira do Passarinho e aí botou no YouTube, naturalmente deu 300 mil views, assim, em pouco tempo, em menos de 3 meses deu 300 mil views. Então é uma música que aconteceu, né? E várias pessoas gravaram, achando que era de cultura popular. Não, mas tem dono, o Celso Pan e a Jaqueline Valgratz que fez a música, né? É a terceira vez que a gente é selecionado como Pontão de Cultura. Pontão de Cultura e pontos de cultura estão dentro de uma política nacional chamada Cultura Viva. Ela começou lá na época do Gilberto Gil, em 2003, 2004, e aí ele era um ministro, né, da cultura.
E Gil, com aquela mente dele toda filosófica, artística, né, ele diz uma frase assim: nós precisamos fazer um Doim antropológico no Brasil, massagear os pontos vitais do Brasil, como pensar o Brasil como um corpo. E aí ele solicitou a ajuda de um historiador chamado Célio Turino, que é um paulista que vive aqui em Vinhedo, no estado de São Paulo. E Célio foi secretário de Cultura aqui em São Paulo, é uma pessoa, um historiador, um estudioso, doutor em vários assuntos da cultura. E Célio, em uma semana, conseguiu desenhar esse programa chamado Cultura Viva e criou os pontos de cultura. E aí foi identificar isso. E Célio, então, abriu o primeiro edital nacional de pontos de cultura, que eram instituições sem finalidade lucrativa, mas que tinha natureza cultural, que era para se inscrever nesse projeto. Nós nos inscrevemos já em 2004, aí já fomos selecionados, e logo depois fomos selecionados, abriu um edital de pontão, que era aquele que ia fazer uma articulação nacional. Ele não ia ficar como os pontos de cultura só no local ou na territorialidade, que é também muito importante, mas ele agia nacionalmente. E nós passamos a fazer esse projeto nacional. A gente ainda está como pontão de cultura nesse governo agora, e nós visitamos Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Já fizemos 7 fóruns de cultura viva e infância, chamado. O fórum, além de uma mesa de debate sobre direitos e defesa dos direitos à cultura, né, que a criança tem, e um dos direitos de defesa da cultura da criança é o brincar. A princípio, eu conheci o Bola de Meia através da Jaqueline, que era secretária da Educação, né, na época, e meus filhos, o meu filho, né, na verdade, o Lucas, ele era um aluno da escola especial, né, e através da Jaqueline, né, acabei conhecendo, né, o trabalho dela, né, e depois, com uma coincidência ou não, né, a gente participava da Orquestra de Viola Caipira, né, onde o Celso com a Jaque foram integrantes também, e ali eu conheci assim, o trabalho artístico deles, né. E a partir daí eu fui conhecer o trabalho do Bola de Meia, né. Isso aí na época na Vila Maria, que eles ensaiavam ainda, muito tempo atrás, né. E aí eu comecei a participar, né, como violeiro que era, né, e violonista, eu gosto mais de violão, e aí eu comecei a tocar junto com eles também, né, e conhecendo as músicas, conhecendo o trabalho deles, e acabei me apaixonando, né, pelo trabalho, né, esse trabalho que envolve ali a cultura da infância, né, e a cultura popular. Eu me encontrei, na verdade, ali nesse trabalho. Nossa, o Bola de Meia eu conheço há muitos anos, né? Eu trabalho com produção audiovisual há mais de 20 anos. Para dizer a verdade, eu já trabalho com audiovisual há quase 25 anos. E assim, eu conheço o pessoal do Bola de Meia já há muito tempo, porque, querendo ou não, a gente acaba tendo essa relação. A minha relação sempre foi dentro do mercado, dentro da produção, TV e dentro da área de cultura, né? Eu me formei em audiovisual, em cinema e vídeo, num projeto da Fundação Cultural. E eu passei a frequentar o Bola de Meia presencialmente, nesse espaço aqui, de um ano para cá. Que aí a gente montamos um curso, era um curso de interpretação. A ideia era pegar alunos que fariam a parte de interpretação, a formação do ator, mas trazer essa interpretação para o audiovisual, porque a gente sentia que estava em falta algo nesse sentido. E para mim seria um desafio novo, porque eu poderia, de repente, dirigir novos atores, formar um projeto, de repente fazer um filme que pudesse... serviria de portfólio para eles, serviria de portfólio para mim, o próprio desafio de trabalhar com isso. Então, a gente montou esse projeto aqui e está sendo bem legal, inclusive. Eu conheci o Bola de Meia no ano de 2013, fazendo o curso de teatro com a professora Valde Biasi, aqui mesmo nesse espaço. Bola de Meia é uma das maiores referências aqui no Vale e no Brasil de cultura da infância. Eles têm uma vasta produção, uma vasta pesquisa. Então, antes de chegar na cidade, ainda na minha cidade, em Franco da Rocha, eu já tinha ouvido a catira do passarinho,
podia ser passarinho, para poder olhar para baixo, ver tudo pequenininho, casa, cavalo, riacho, porque essa música foi veiculada na TV Cultura, então é uma música que já me habitava. Então Bola de Meia já me habitava antes de eu vir para cá em 2012. Eu admiro muito o trabalho deles, são desde 1989 a história, então é muita história, muita memória, muita coisa boa, muita troca positiva rola aqui. Nós sempre trabalhamos juntos, né? E a amizade foi fortalecendo, e o ano passado a Jaque me convidou para dar a dança circular aqui, né? Para integrar a cultura de paz, junto com a Lucy, que já dava yoga há um tempo atrás, né? A cultura de paz, ela é um movimento que cresceu mundialmente, né, e foi considerada aí, pela ONU. Elas são ações culturais de determinados povos, populações que atuam na sociedade como um todo para reverberar uma palavra de paz, um movimento pacífico da não violência, a comunicação não violenta. Sou trabalhador humanitário do Alto Comissariado da ONU das Nações Unidas para os Refugiados. Bola de Meia participou de um projeto de assistência aos refugiados a Roraima, na casa da Venezuela, inclusive povos indígenas que se deslocaram para o Brasil, e eles passaram muito tempo lá. Então eu já tinha ouvido falar, como eu sou de São José dos Campos, né? E naquele momento eu tinha feito várias palestras aqui em São José dos Campos a respeito do tema de refugiados na Univap, com a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui a doutora Cidinha Borges, que estava na comissão na época, então, e ela conhecia já, então nós fizemos esse contato. Eu já tinha ouvido falar do Bola de Meia, por esse trabalho muito bonito que eles fizeram com crianças refugiadas lá em Roraima. Então, obviamente, caiu tudo como uma luva, e aí eu fiquei muito contente de compartilhar as minhas experiências e essa discussão sobre direitos humanos aqui com Bola de Meia. Eu lembro uma vez que a gente estava numa apresentação na praça de Caçapava, novamente Caçapava, e as pessoas, não sei, aquele dia aconteceu alguma coisa a mais, né, que a gente não tem o controle, né? Vieram várias pessoas muito emocionadas, abraçando. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Então, às vezes acontece isso, né, das pessoas se emocionarem, das pessoas, da gente tocar mesmo no coração das pessoas de uma forma diferente. E a gente não tem esse controle, né, mas às vezes a gente vê assim, nossa, o que aconteceu aqui, né? Então, em vários shows, às vezes acontece isso. Poxa, né, né? E isso acontece muito quando também, indo para uma outra atividade nossa, que é a Folia de Reis, né? A Folia de Reis acontece com muito mais frequência, né? Que é uma outra atividade que a gente faz. A Folia de Reis, eu participei mais ativamente, né, com a Folia de Reis, com relação à cantoria mesmo, de tocar o violão e tal. Isso foram vários anos, né, em visitas, né, de várias casas tal, que atuamos. Para acompanhar também o meu filho, né, que também faz parte da Folia de Reis, né, então, quer dizer, muitas vezes ele tem aquela dificuldade de poder acompanhar sozinho, né, por causa da questão motora e tal, mas a gente sempre está junto, né, para poder apoiar. Mas atualmente eu estou fazendo mais a parte de audiovisual, estou captando as imagens e tal, né, então, quer dizer, não tem tocado tanto, né, nas Folias de Reis, mas é uma alegria, uma satisfação enorme de estar podendo estar colaborando, né, e captando também essas imagens. Eu lancei meu primeiro livro em 19 e lancei aqui no Bola de Meia, um livro chamado Beirage. Depois foi um livro infantil que eu lancei aqui com o poeta Moraes também, durante a pandemia. E mais recentemente, esse ano, com a Silvia Neri, lancei meu livro Fé Civil aqui, dentro do Ciranda de Poesia, que é um dos projetos, um dos eventos que a Companhia Cultural Bola de Meia mantém com ou sem recursos. São muitas histórias, a gente já é padrinho e madrinha de muitas crianças que passaram por aqui, que se casaram, e nós fomos batizar seus filhos, né? Então eu acho isso também um bom retorno, né? De lembrar da gente com esse carinho e vir convidar a gente. Veio criança aqui, de repente bate aqui na instituição
Homem e mulher feita. A gente fala, oi, não estou lembrando bem. Ah, eu sou aquela menina. Ah, nossa, que coisa boa, né? Isso já é um retorno positivo. O Lucas, né, que era mais velho na época, né, ele participava junto ali com a turma, né, mas ele era novinho, né, na época, né? Então ele sempre estava junto e participando, assim. Até comprei na época um cavaquinho para ele poder estar fazendo de conta, né, que estava tocando também. E foi se envolvendo, né, com o pessoal. Aí logo depois nasceu o Fernando, né, e o Fernando também acabou participando, né. O que eu achei assim que foi muito bacana essa questão dessa área cultural é que os dois são pessoas com deficiência, né, e para eles, né, tá inserido nesse mundo, né, eles conseguiram ter essa parte lúdica, né, que às vezes na rua, interação com outras crianças era mais difícil. E nessa área cultural, com teatro, com música, eles foram inseridos nesse mundo lúdico também, né? E onde eu, né, acabei continuando também por conta do meu querer, né, e também de poder estar levando para eles, né, essa parte, né, de lucididade, as brincadeiras que tinham, né? Enfim, e aí eles continuaram, né? Hoje eu não saio por conta deles também, porque eles também não saem, né? Principalmente o meu filho mais velho, que ele é bem ativo aqui, né? Faz bastante coisa aqui no Bola, inclusive ele é vice-presidente também, e aí eu continuo trabalhando com eles junto, né? Junto com eles aqui. A discussão a cada 2 meses de temas voltados para os direitos humanos, eu acho que isso solidifica essa compreensão de que direitos humanos não é um tema partidário, direitos humanos é um tema universal que tem a ver com a civilização humana. Nós não podemos estar no século XXI e cometer as mesmas barbaridades, as mesmas atrocidades, como se nós estivéssemos na Idade da Pedra, né? Entende? Então é isso que eu acho que é isso que essa iniciativa solidifica o Bola de Meia como uma organização defensora de direitos humanos aqui em São José e no Brasil. Canoa na beira do rio, balança pra lá e pra cá. Eixo, 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 axuá. A primeira vez que eu vim dar um curso aqui, a Jaque deixou a chave comigo. Eu falei, gente, como assim? Não, tá aqui a chave, aqui funciona assim, aqui funciona assado, aqui você liga, você desliga, a cozinha tá aqui. É como se alguém desse a chave da própria casa na sua mão, né, sem ter, né, por pura confiança assim mesmo, né, para confiar no universo, né. E isso me provocou reflexões profundas, né, que isso não era a primeira vez que uma pessoa tinha feito isso para mim, e eu não fazia para as outras pessoas, né? Então, essa questão de se abrir, né? Aqui é uma morada de cultura, uma morada de afeto, uma morada de união, de viver mesmo, sabe? Essa questão de comunidade. Então, aqui tem isso, né? Todo mundo colabora, né? Todo mundo participa, todo mundo põe a mão na massa, todo mundo ajuda e é ajudado. Eu sinto que eu estou em casa. Primeiro porque tem café. Primeiro porque tem café, então assim a gente fica bem em casa. E é um ambiente acolhedor, né? Aqui é um espaço cultural e eu já visitei vários espaços culturais aqui da cidade. E, claro, não desmerecendo os outros espaços, mas aqui é um espaço que eu me sinto muito acolhido, né? Eu já precisei usar esse espaço para outras ocasiões, né, de trabalho, de reunir o pessoal da cultura dentro do audiovisual. E, assim, foi muito bem recebido. O Celso me abriu as portas, ele fez uma coisa comigo numa reunião, eu precisava usar um espaço para uma reunião, e pedi para o meu colega, falei, puta, fala com o Celso, ver se eles podem e tal, né? Aí daqui a pouco o Celso me mandou uma mensagem, falou assim, olha, pode usar, pega a chave lá, você abre, você fecha. Eu
falei, gente, como assim? Pega a chave lá e se abre, você fecha, sabe? Então tem uma confiança muito grande com a gente. Então, assim, isso é legal, é muito acolhedor o espaço, né? Então a gente fica muito à vontade aqui. Então isso é uma coisa que logo de cara eu falei, puxa, que diferente isso, né? Então isso eu acho que a maior qualidade do Bola de Meia é ter essa coisa do acolhimento. Então, quando eu entro aqui na casa da CIA Cultural Bola de Meia, eu me sinto grato, me sinto parte desse espaço e me sinto principalmente pleno em poder contribuir de alguma forma com a Companhia Cultural Bola de Meia. Então, o Bola sempre foi e continua sendo, né, fundamental na minha vida, né, na verdade. Até mesmo por questão de aprendizado, né, questão de interação com pessoas, de transformação, né, sempre me transformou meus filhos. Né, isso, para mim, é o mais importante. Né, e a amizade, né, que a gente tem com todos, com todo o afeto, né, que as pessoas têm pela gente, né, quer dizer, é mútuo, né, esse afeto. Então, a gente é uma referência de cultura da infância, que é fazer as coisas pensadas para a criança. Então, para a criança, junto, enfim. E pessoas que trabalham com crianças, que a gente possa ajudar essas pessoas a trabalhar melhor com criança, de maneira feliz, de maneira brincante. Tudo é importante no contexto da criança, a palavra que a gente usa, a cultura, a arte, como ela vai se expressar, né? E como que a arte cura, né? Ela cura em todas as esferas. Eu diria que o Bola de Meia, além de ser resistência, ele é uma resistência brincante. Bola de Meia é minha vida, né? Bola de Meia, eu tenho mais tempo vivido no Bola de Meia do que não vivido no Bola de Meia. Então, né, 36 anos, né? Então é a minha vida, né? E o mais interessante do Bola de Meia, que também é a família, né? Então, os componentes do Bola de Meia, a gente se sente em família. As pessoas que trabalham no Bola de Meia, a gente tem um acolhimento de família. Bola de Meia não é só eu, sabe? Bola de Meia é um monte de meia mesmo que se junta para fazer uma coisa, para cumprir uma missão. E a nossa missão o que é? Levar para as crianças, levar a cultura popular, levar a cultura brasileira. E aí, quando a gente tem, sabe, essas coisas de objetivo, claro, aonde a gente já quer chegar, o que é, fica tudo muito mais fácil. Parece que flui, sabe? Parece que acontece. Né? É um pouco isso. O Bola de Meia, para mim, é uma... Sim, ele não está desconectado da minha vida, né? Ele, para mim, é como um filho, né? Faz parte da minha família. Todas as pessoas que estão aqui, os associados, né? Os projetos que a gente faz juntos, as campanhas que a gente faz. Então, Bola de Meia, para mim, representa a paz, representa um lugar de acolhimento, um lugar que, se eu não estou bem, eu venho e saio transformada, porque eu vejo crianças brilhando o olho quando assistem um espetáculo, ou quando constrói um boneco, ou quando ouve uma história, ou quando pega um livro, vem brincar aqui, né? É isso. Porque a arte e a cultura, infelizmente, não é vista como um trabalho. As pessoas perguntam, o que você trabalha mesmo? Como que você ganha dinheiro? Eu, cantando, tocando, fazendo livro, dramaturgia, indo para o palco, fazendo espetáculo infantil. Eu ganho dinheiro assim e cuidei dos meus filhos, criamos nossos filhos assim. Nós somos trabalhadores da arte e da cultura, né? Então precisa entender isso. São artistas, são trabalhadores. E Fernando aí faz toda a parte de design, audiovisual, ele já, toda a ciranda de poesia são eles que coordenam, não é, Fernando? E o que você acha do Bola de Meia, Fernando? Você gosta dessa instituição? Eu acho que ele transforma a nossa vida e eu acho que o Bola de Meia, de alguma forma, transforma também a Chico. É isso. Solidariedade. Amparo. Compaixão. Amor ao próximo. Assistência. Desenvolvimento social. Vozes do bem.